a nutrição não tem que ser confusa, difícil como a vivemos hoje. Para começar, há duas questões que, para mim, abrangem muito do que se trata a nutrição. A primeira questão e a segunda questão são: se sabemos quais os nutrientes que o nosso corpo necessita e quais os nutrientes que os alimentos que comemos contêm, então é muito fácil saber o que devemos comer para sermos saudáveis. Ora, de acordo com a quantidade de nutrientes que necessitamos, a nutrição divide-se em duas por quantidade: os macronutrientes e os micronutrientes. Os macronutrientes não o são porque são grandes, mas porque precisamos deles em grandes quantidades. E os micronutrientes são aqueles que precisamos em menor quantidade, mas precisamos deles. Os macronutrientes, por sua vez, dividem-se em dois tipos: os inorgânicos, como os eletrólitos e o sal, e os orgânicos, como as proteínas. Todos os nutrientes, os mais importantes, são os inorgânicos. E dos inorgânicos, por ordem de importância, são o oxigênio, em primeiro lugar, e os eletrólitos e a água, em segundo lugar. Sem oxigênio, morremos em minutos. Sem água e eletrólitos, morremos em dias. Mas atenção, se bebermos apenas água sem eletrólitos, ficaremos doentes por falta de eletrólitos. Podemos dar ao corpo o fornecimento diário de água e eletrólitos com soro, água com sal. Assim, voltando aos macronutrientes, aqueles de que necessitamos em grande quantidade, mas agora do grupo dos biológicos, os três mais importantes são: 1. As proteínas, que são constituídas por aminoácidos; 2. As gorduras ou lipídios; e 3. Açúcares ou hidratos de carbono. A proteína é o mais importante dos três nutrientes, porque o nosso corpo pode produzir gordura e açúcar a partir de proteína, mas não pode produzir proteínas a partir de gordura e açúcar. As proteínas são moléculas muito grandes, constituídas por aminoácidos. Imagina um brinquedo Lego, como uma casa feita de muitas peças pequenas de Lego. A casa seria a grande proteína e as peças seriam os aminoácidos. Quando comemos uma proteína animal, como um bife de vaca, é como comer uma caixa de Legos. Então, o que o nosso corpo faz é pegar naquela caixinha, desmontá-la e tirar os bocadinhos de Lego e depois usar esses bocadinhos para fazer outros brinquedos, como um carro, um avião, um barco. Bem, estas seriam as proteínas que o nosso organismo utiliza. Assim sendo, os nutrientes mais importantes para o organismo são as proteínas, para além do oxigênio que respiramos, da água e dos eletrólitos que já referimos. Depois, os aminoácidos constituem as proteínas e são 20 aminoácidos essenciais para a saúde. 9 deles são os mais importantes na alimentação porque o nosso organismo não os consegue formar. Se não os obtivermos através dos alimentos, ficamos desnutridos. Portanto, se soubermos o que são estes aminoácidos e soubermos o quanto precisamos deles, então a única coisa que precisamos saber é quanto contém os nossos alimentos e então saberemos o que comer. Na imagem que estás a ver, mostro-lhe em que quantidade o nosso organismo necessita desses 9 aminoácidos essenciais. Por exemplo, uma mulher com 50 quilos e 35 anos precisa de 30 gramas de proteína por dia. Um homem de 35 anos e 70 quilos necessita de 56 gramas de proteína por dia. Agora, vamos comparar diferentes alimentos para ver se estão a nutrir ou não. Se a mulher de 50 quilos deseja obter a quantidade de proteína que necessita todos os dias e quer fazê-lo comendo apenas carne vermelha, conseguirá facilmente comendo apenas 122 gramas de carne. Ora, se quiser obter a sua proteína do feijão, teria que comer muito mais, não é? Teria que comer mais ou menos 400 gramas por dia, o que é muito para o tamanho do nosso estômago. Mas agora presta atenção, se quisesse obter nutrientes da alface, teria que comer 2,7 kg por dia, e isso é muito. E se quisesse obter proteínas das maçãs, por exemplo, terá que comer 12,7 kg todos os dias. O que significa isto tudo? A carne contém simplesmente muito mais nutrientes do que as frutas e do que dos legumes. Pensa no seguinte, uma vaca tem que comer durante todo o dia e tem que comer mais ou menos 10% do seu peso diário. E isso é muita comida. Por isso,
tem 4 estômagos. Um animal carnívoro, como o tigre, por exemplo, pode comer uma vez por semana e ser perfeitamente saudável. Por quê? Bem, a comida da vaca tem poucos nutrientes, é erva, e a comida do tigre, que é a carne, tem muitos nutrientes. Agora, pensa sobre isso. A alface ou feijão não tem sistema nervoso, e tu tens. Uma alface não tem músculos, e tu tens. Uma alface não tem coração, não tem fígado, e tu tens. Isto significa que de toda a gama de aminoácidos existem alguns que são mais utilizados para os animais e outros que são mais utilizados para as plantas. Isto significa que se comer leguminosas puras, como o feijão, os vegetais puros, não é? Para obter as proteínas, faltarão pelo menos 3 aminoácidos que são deficientes no reino vegetal e abundantes no reino animal. Estes 3 aminoácidos são a lisina, a metionina e a cisteína. Isto significa que, comendo apenas frutas e legumes, terás de comer grandes quantidades e ainda assim ficarias desnutrido. Agora, quero que verifiques as seguintes informações. Uma maçã contém aproximadamente 85,5 de água e 13,1 de açúcar. Isto significa que uma maçã contém 99,30 e tal de água com açúcar. Pergunto-te, como é que isto vai nos nutrir? E neste momento estou a dar uma maçã como exemplo, mas aplica-se à maioria das frutas e legumes. Por exemplo, dizem-nos que a maçã contém vitamina C, mas não nos dizem quanta vitamina C necessitamos por dia. E quanto contém a maçã? A maçã contém 4,5,6 miligramas de vitamina C por 100 gramas. Assim, para tu obteres a quantidade de vitamina C, tens que comer mais de 19 kg de maçã por dia. A realidade é que não caberia no nosso estômago, simplesmente porque nós não somos herbívoros, não temos 4 estômagos. Eu sei que isto é muito difícil de ouvir e é muito triste também, mas comendo apenas frutas e legumes não é possível alimentar-nos, ok? Temos que comer carne em boa quantidade porque somos onívoros.